Olá, amigo, como é bom ter você mais uma vez nesta manhã para podermos abrir a palavra de Deus e vermos aqui o que Deus tem para falar conosco. Seja bem-vindo. Esperamos que você tenha a sua Bíblia aí para poder estar abrindo nos textos que nós vamos utilizar nesta manhã, né? E hoje nós vamos falar sobre Maria Madalena, né? No capítulo 8 do livro de João. E nesse capítulo vem contando uma história emocionante, na verdade, de uma mulher que estava perdida, né? Ela estava completamente jogada no pecado e ela decidiu entregar-se para Cristo, entregar seu coração para Jesus, mas em circunstâncias que não são normais, né? Jesus, ele saiu do Monte das Oliveiras, né? E ele foi para o templo, como um dia normal. E então ali, naquele momento, eles levaram diante de Jesus uma mulher. E eu gostaria de convidar aqui o Sérgio para contar um pouco para a gente, né, a respeito do que aconteceu naquele momento ali, Sérgio. Bom dia, seja bem-vindo também. Obrigado, Jaisso. Bom dia, amigos que nos assistem nesta manhã. É muito bom estarmos aqui, né, como o Jaisso já disse. E vamos falar desse assunto aqui que é um assunto interessante. E com certeza nesta manhã nós aqui vamos aprender muita coisa, principalmente quanto à misericórdia de Jesus Cristo, quanto ao perdão de Deus, quanto a tudo isso. Jaisso, como você aí já fez essa introdução, né, aquela mulher, ela foi apanhada, né, no próprio ato de adultério, e ela foi conduzida por aqueles homens, né, até a presença de Jesus. O verso 4 aqui diz assim, olha: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Essa era a cena, Jaisso. Para nós hoje, em pleno século 21, com toda vamos dizer assim, com toda a banalização que existe, né, do caráter de muitas pessoas, ficaria estranho uma cena desta. Aí você imagina isto naquela época, né? Que cena desagradável, no mínimo, era aquela ali. Mas as pessoas que trouxeram aquela mulher ali, elas na verdade assim, elas trouxeram aquela mulher para pegar Jesus em alguma contradição. Esse era o objetivo daqueles líderes ali já. Sim. Entende? Porque veja bem, se nós formos analisar, se eles realmente quisessem apedrejar aquela mulher, eles podiam ter feito isso lá, sem nem Jesus ter tido conhecimento daquele fato. Mas quando eles pegam e traz ela, primeiro, eles a expõem ela ao ridículo, né? Ou seja, não havia da parte de nenhum deles ali amor. Com certeza que não. Entende? Aquelas pessoas eram más por natureza. Né? E Jesus agora tinha que, tipo assim, tinha que resolver aquele problema. Correto? Sim. O verso 5, eles dizem assim, olha: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas o que é que você nos diz? Falaram para Jesus. Moisés disse na lei que quando se pega uma mulher assim, ela precisa ser apedrejada. Agora nós queremos saber de você. E isso perguntaram para Jesus. Agora eu pergunto, Jaisso, eu faço uma pergunta para você, e bem mais fácil do que fizeram para Jesus, né? Esta afirmação deles quanto ao que Moisés escreveu procede desta forma mesmo ou não? Parcialmente. Ou seja, a mulher tinha que morrer conforme a lei de Moisés? Sim, conforme a lei que Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai, aquela mulher deveria morrer. Porém, o que eles omitiram aqui, e Jesus sabia disso, é um grande conhecedor da verdade também, lá no livro de Levíticos, eu gostaria que você lesse comigo, Levíticos 20, capítulo 20, verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Percebeu, Sérgio?
Percebeu, amigo? Lá eles levaram apenas uma pessoa. E a lei realmente diz que tinha que morrer. Mas não era apenas a mulher. Observe como que era uma sociedade machista, né? Hoje, na verdade, nós temos uma sociedade com outros extremos, né? A mulher hoje tem seus direitos e acabam até, em alguns momentos, extrapolando. Mas naquela época, a mulher, infelizmente, não tinha direito nenhum. E quando tinha algum direito, ainda era menosprezada e não dado o direito conforme deveria ser. O homem, por exemplo, deveria morrer também. Deveria morrer o adúltero e a adúltera, conforme a lei de Moisés. Mas aqui só foi levado a mulher. O homem, onde que estava o homem? Era costume de eximir-se do homem. Ele não era considerado como adúltero. Ele simplesmente poderia voltar para casa, ali da surpresa que havia, né, do ato em que foi encontrado, e não acontecia nada. Mas a mulher, sim. Outro detalhe. Na lei de Moisés diz, né, e Jesus sabia disso, os escribas sabiam disso, né, eles sabiam que o marido da mulher deveria fazer uma denúncia. E nesse caso que não houve denúncia. Não teve denúncia. Eles apanharam em surpresa, né, e não houve denúncia. Então, os escribas queriam, o objetivo dele no verso 6, aqui está claro, que era tentar Jesus para que tivesse de que acusá-lo. No verso 6 do capítulo 8 de João. Então, eles estavam fazendo coisas erradas, né? Não importava o fim, o meio, aliás. O importante era o fim, né? O fim justifica os meios, e os meios que eles estavam utilizando eram completamente, como é que eu posso dizer, politicamente incorretos, né? Imorais, completamente imorais. Então, respondendo a sua pergunta, Sérgio, realmente estava certo, só que o homem também deveria estar ali. E Jesus sabia de tudo isso aí. Na mesma situação dela. Na mesma situação dela, os dois deveriam estar ali, né? E Jesus sabia disso. Mas Jesus não tocou nesses casos. O que Jesus fez? Jaison, Jesus, ele teve vamos dizer assim, uma reação quanto àquilo ali interessante, né? A Bíblia diz que Jesus, ele inclinou-se e começou com o dedo a escrever na terra. Tá? Ele estava escrevendo ali o pecado de cada um daqueles homens que estavam ali. E você já imaginou, isso que ali o próprio cidadão que foi apanhado em adultério com ela poderia estar ali presente, e sendo apoiado e ocultado pelos demais, correto? Porque visto que eles acusavam só ela, eles poderiam muito bem fazer isso. Mas quantos homens estavam ali que tinham esse problema de adultério? Entende? E Jesus começou a escrever. Mas neste momento houve assim um silêncio, sabe aquele silêncio? E de repente as pessoas foram de um por um se retirando. Um por um foram saindo. E sabe por que eles saíam? O verso 9 aqui diz por que eles estavam saindo. Ele diz assim, olha, porém, ouvindo eles isto, e acusados pela consciência, saíram um, a começar pelo mais velho, até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava ali no meio. A consciência deles começou a dizer assim, poxa, eu tenho problema também. O que aconteceu com ela já aconteceu comigo, tá? E aquilo foi fazendo com que eles se retirassem. E interessante já, isso aqui no livro de Romanos, eu quero ler aqui, porque aqui falou que a consciência deles estava condenando eles, e foi o que fez eles se retirarem. Eles não tinham como encarar a verdade, o mestre ali. Sim. Porque os pecados deles estavam sendo escritos ali, né? Romanos no capítulo 2 e o verso 15, Paulo diz assim, olha, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando,
os quer defendendo. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens. A mente deles começou a acusar eles, porque eles também eram culpados. Entende? E Jesus agora se dirige àquela mulher, só estavam os dois. E Jesus faz uma pergunta a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz assim: não tem ninguém. Absolutamente, não tinha ninguém. Aí Jesus falou para ela assim: olha, nem eu vou te condenar, só que eu faço um pedido para você: vai e não peques mais. Sabe, amigo, amiga que nos assistem, esse é o Jesus que nós apresentamos, que mesmo diante de tamanho problema, mesmo diante de tamanha dificuldade, Jaisso, ele conseguiu contornar a situação, ele conseguiu resolver, ele conseguiu, na verdade, solucionar o problema daquela mulher que estava praticamente condenada à morte. Entende? Praticamente condenada à morte, Maria Madalena. E ele diz assim: olha, eu só vou pedir para você o seguinte: vai e não peques mais. Em outras ocasiões, não com ela, com outras pessoas, o próprio Jesus disse para as pessoas assim: olha, quando receberam um benefício, uma cura, você não torne a praticar isso para que não te suceda coisa pior do que esta. Entende? Então, realmente, as pessoas, quando recebem um perdão, elas precisam rever aquilo que elas faziam. Entende? Temos, por exemplo, nós temos ensinamentos de igrejas que pregam o não perdão de um pecado de adultério. Sim, entende? verdade. E quando a gente apresenta esse texto, as pessoas podem dizer assim: não, mas isso aqui é porque ela não conhecia ainda. Pode ver que Jesus fala assim: ó, não peque mais. Só que Jesus, em momento nenhum, ele falou assim: ó, se você tornar a fazer isso, aí você vai ser apedrejado e vai morrer. Não, ele aconselhou ela a não pecar mais. Sim. Entende? Sérgio, nós no último programa que fizemos, um amigo que está sempre nos acompanhando, percebeu que nós falamos da conversão de um homem religiosíssimo. Era um homem muito conceituado, um grande homem poderoso na lei de Moisés, um grande conhecedor, um grande líder admirado pelo povo de Israel. E Jesus disse para ele que ele precisava se converter, ele precisava mudar de vida, ou então não poderia nunca entrar no reino de Deus. Sim. Também no último programa podemos ver ali a história que conta aqui no capítulo 4, né? A mulher samaritana. Era uma mulher que teve 5 maridos, tinha muitos problemas. Hoje estamos vendo aqui o caso da mulher adúltera, né? Então, nós percebemos que em todos os meios, em todos os níveis, em todas as classes sociais da nossa sociedade, existem pessoas que precisam de Deus. Tanto aqueles que se dizem religiosos, podem ser não convertidos. Podem estar ali assumindo uma posição, mas eles nem conhecem a Deus, falam, mas não conhecem, né? Eu queria apenas falar aqui, Sérgio, sobre o capítulo 8, verso 2, onde que fala que Jesus ele veio para o templo, né? E a gente percebe nesses filmes que a gente assiste, né, que essas gravações aqui, elas são feitas à beira-mar, elas são feitas à beira de um caminho, num campo, na terra fofa ou na areia, mas nunca no templo. E assim por diante. Existem várias formas de colocar, mas não conforme a Bíblia diz. Eu mesmo, particularmente, não gosto de assistir filmes bíblicos, né? Porque, infelizmente, em todos os filmes bíblicos que eu já vi até hoje, mesmo aqueles que feitos com bastante cuidado, eles trazem coisas que não estão na palavra de Deus. E, infelizmente, às vezes até doutrinário. Né? Existem, por exemplo, novelas baseadas na Bíblia, filmes existem baseados na Bíblia, em histórias da Bíblia, né? Só que eu particularmente não gosto, porque existem muitas e muitas coisas que não estão na Bíblia. E eu já vi gente falando assim: ah, mas está escrito na Bíblia tal coisa e tal coisa. Eu falei assim: não está. Está no filme ou na novela que você assistiu, mas não está na Bíblia.
Então as pessoas passam a acreditar que aquela novela que está passando, aquele filme que está passando ali, é literalmente aquilo que está escrito na Bíblia. E na verdade muitas vezes não é, né? Existem filmes e novelas que até se aproximam, né? Trazem muitas verdades, mas infelizmente trazem algumas mentiras também junto no contexto, né? E já que estamos tratando desse caso aqui, essa cena aqui aconteceu, sabe aonde? No verso 2, que fala que foi no templo. Foi no templo. Mas nunca vi um filme falando que foi no templo. Sempre é na beira-mar, num lugar retirado, no deserto e assim por diante, né? É verdade. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre um outro personagem, né, bíblico, que também teve um encontro com Jesus. E eu gostaria que você observasse, né, os tipos das pessoas que tiveram um encontro com Jesus e que tiveram uma mudança de vida. Nós tivemos aí um religioso, né? Nós tivemos uma adúltera de vida completamente maculada pelo pecado, envolvida no pecado mesmo. Uma outra que ainda que adorava, né, conforme aqui em João capítulo 4, ainda que adorava no Monte de Samaria, mas ela tinha uma vida promíscua, aí teve 5 maridos, e aí ele estava com o 6º homem já, ou era o 5º, né? Eu acho que era o 5º que ela já estava, e mesmo assim teve um encontro com Jesus. E o Sérgio, conte-nos mais um pouquinho sobre mais um personagem aí para nós. Agora nós queremos falar um pouquinho sobre Zaqueu. Por que Zaqueu? Zaqueu, primeiro, ele fazia parte, sabe, assim, da linhagem dos hebreus, tá? Só que Zaqueu, ele era uma pessoa que ele era odiado pelos demais compatriotas seus. Mas o porquê, o motivo que o levava a ser isso? Porque ele era um cobrador de imposto. E naquela época, Jason, todos nós sabemos, e os amigos que nos assistem também com certeza sabem disso, que o país de Israel, eles viviam sob o jugo romano, ou seja, eles não tinham liberdade. Quem dominava o mundo era Roma. Sim. E aí o que acontece? Zaqueu, ele era um funcionário de Roma, porém sendo do povo de Deus, correto? Então ele era tido como um traidor. Na verdade, ele era como se fosse um traidor. E aí, esse era o motivo, porque só de cobrar imposto as pessoas já não gostam, porque o imposto, diz que se fosse bom não era imposto, né? Entende? Então, ninguém gosta de pagar imposto, até hoje é assim. Você pode ver que todo mundo faz de tudo para pagar menos, e quando não quer, não pagar nada de impostos, né? Sim. E Zaqueu, ele tinha essa profissão. Só que Zaqueu, ele tinha um desejo, Jaison, ardente, era de conhecer pessoalmente a Jesus. Entende? Esse era o desejo de Zaqueu. Zaqueu, ele desejava, ele ansiava por conhecer Jesus, né? E nós precisamos ter esse anseio também, sabe? Todos nós, porque assim, toda a raça humana, do mais novo ao mais velho, todos nós precisamos ter um encontro com Jesus no nosso dia a dia. Sim. E não é uma vez na vida só, não. Isso, se possível, todos os dias tem que estar tendo um encontro com Cristo. Era necessário todos os dias. É necessário. Zaqueu não era diferente, ele tinha esse desejo. E aí o que acontece? Para a sorte de Zaqueu, Jesus ia na cidade dele, que era Jericó. Aquela cidade que foi destruída lá no passado, quando Israel invadiu, saiu do Egito, correto? Agora Jesus ia lá. Quando Zaqueu soube já que Jesus ia para Jericó, ia passar em Jericó, ele falou assim: olha, é a minha oportunidade. Sabe, amigo, eu quero dizer para você que nós temos oportunidades na vida e nós não podemos deixar essas oportunidades passar. Zaqueu não deixou a oportunidade passar. Ele falou assim: hoje eu conheço a Jesus. O que Zaqueu fez? Zaqueu saiu do seu gabinete, do seu lugar de trabalho, da coletoria lá onde ele colhia os impostos dele, e ele foi para a rua. Chegou lá, ele tinha um problema. Ele era pequeno, rapaz. Baixinho. Um homem baixinho e no meio de uma grande multidão. Meu amigo, eu vou falar para você, olha, nem eu e nem você não sabemos o que é isso, porque nós temos uma estatura média. Mas um baixinho no meio da multidão, ele tem problema de visão que você não faz ideia. Ele não consegue ver nada, ele só consegue ver quem está na frente dele dos lados. Zaqueu teve uma ideia: rapaz, espera aí. Sabe o que Zaqueu fez? Subiu em uma árvore.
tinha uma árvore lá pelo nome de Sicomorro, e Zaqueu foi lá, meu amigo, pá, trepou lá em cima da árvore e ficou lá, falou assim, aqui eu vejo Jesus. Entende? E para a surpresa, para a surpresa de Zaqueu, quando Jesus chegou exatamente ali debaixo da árvore, Jesus parou e olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Entende? Imagina a alegria de Zaqueu. Chamou ele, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Entende? Essa foi a primeira experiência, isso que Zaqueu teve com Jesus. Sérgio, eu vejo assim, quando um ser humano, não importa em que circunstância que esteja, quando ele sente vontade de Deus, de se achegar a Deus, Deus já está vendo. Já está vendo. Jesus estava ali e ele já conhecia a história de Mateus, de Zaqueu no caso aí, né? E quando Zaqueu queria se aproximar, queria conhecer o mestre já sabia. Ele sabe dos nossos problemas. Quando nós encontramos, quando nós choramos, quando nós temos problemas, ele sabe de tudo, por mais que ninguém veja, Deus está vendo, né? E ele conhecia o coração de Zaqueu. O povo de Israel o julgava e o condenava, assim também como condenava aquela mulher adúltera. Assim como muitos e muitos hoje olham para as pessoas e as condenam. Fulano de tal, tá perdido. Esse vai para o inferno. Esse não é de Deus, né? E assim por diante. Então, amigo, nós não podemos julgar. Nós não estamos na posição de juízes. Essa posição, ela pertence a Jesus. A Ele foi dado todo o juízo por Deus o Pai, né? Nós não podemos condenar ninguém, por mais que seja uma pessoa que aparentemente esteja fazendo completamente as coisas contrárias à vontade de Deus, né? E aqui nós vemos um homem que o coração dele ninguém conhecia, mas no coração dele ele queria conhecer Jesus. E ele subiu na árvore, ele se importou, ele fez o máximo. E Jesus já sabia. E chamou ele pelo nome. O que estava, o que estava ao alcance de Zaqueu, ele fez. Exatamente. É isso que é importante. As pessoas que nos assistem, isso é importante, nós termos isso em mente. Nós precisamos fazer aquilo que nós pudermos para ter esse encontro com Jesus. É lógico que vai ter coisa que não está no nosso alcance, mas aquilo que estiver no nosso alcance, nós temos que fazer. Nós não podemos esperar que Deus faça por nós aquilo que nós podemos fazer. Sim, não, com certeza a gente não pode esperar. Já pensou se Zaqueu tivesse ficado dentro lá do seu trabalho? Ele teria encontrado com Jesus? Não. Não teria. Mas ele fez o quê? O que estava, o que para ele era possível. Sair e até subir em uma árvore. Sim. Correto? O cego de Jericó. O cego de Jericó, ele teve que se levantar porque ficou sabendo que era Jesus que passava. Ele perguntou, ficou sabendo, e ele teve que se levantar, jogou a capa e correu e gritou. E Jesus, ele sabia desde quando, antes dele passar naquele local, ele sabia que aquele homem estava esperando por ele e queria conhecê-lo. Mas Jesus, ele não foi até ele porque precisava da ação do Bartimeu, né? E o caso de Zaqueu aqui, ele subiu na árvore, né? E no verso 6 fala assim: e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Ou seja, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Isso está no verso 6 aqui de Lucas 19. Jason, interessante que a história continua, e a história de Zaqueu continua agora dentro da sua casa. Sim. Tá? Isso é importante. Verso 7 em diante. O verso 7. O verso 7, Jason, nós vamos perceber ali uma murmuração. Tá? Uma murmuração. As pessoas que estão em casa, elas podem pegar aqui o capítulo 19 de Lucas, já depois, e pode ler para compreender bem isso aqui, porque nós estamos lendo pouco, né? Nós estamos mais contando essa história porque é uma história bastante conhecida. Mas, amigo, você pode ler essa história com carinho que você vai entender perfeitamente. Houve uma murmuração. Por que essa murmuração? Porque as pessoas julgavam ele um baita de um pecador. Sim. Entendeu? Olha, por que, Jason? Por que o ser humano ele só consegue ver o lado negativo das pessoas e não consegue ver o lado bom, né? Uhum. Mas Zaqueu, Jason, ele teve aqui uma atitude tão bonita que ele deixou, na verdade, ali
penso eu, as pessoas assim de boca aberta. De repente, em meio àquela murmuração, Zaqueu poderia ter ficado até com raiva daquele povo, né? Poxa vida, recebi vocês aqui em casa, vocês estão dentro da minha casa e estão se murmurando, né? Zaqueu, ele não olhou para isso já, ele não ligou se alguém achava que ele era pecador, se alguém achava que ele não merecia Jesus estar ali com ele. Simplesmente ele toma uma decisão, entende? E a decisão de Zaqueu foi fantástica. Ele diz assim: mestre, é o seguinte, eu tenho uma coisa a dizer. Então vamos ouvir o que Zaqueu tem a dizer, né? E Zaqueu agora se dirige para Jesus e fala assim: Senhor, eu decidi neste momento aqui, foi decisão daquele momento, de dar a metade do que eu tenho para os pobres. Veja que história, né? Que, vamos dizer assim, que notícia fantástica para a pobreza, né? A metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E tem mais. Se eu roubei alguém durante todo esse tempo que trabalho como cobrador de impostos, eu quero devolver esse dinheiro, e não só o tanto que eu roubei, mas 4 vezes mais. Quadruplicado, né? Que a Bíblia fala. Sim. Quadruplicado. Ou seja, se eu roubei 10, vou devolver 40. No caso foi 3 vezes mais, né? 3 vezes mais. Quando ele disse isto, Jairson, olhou e Jesus disse uma frase muito interessante. Porém, antes do que Jesus declara ali agora, publicamente, diante principalmente dos murmuradores, eu quero analisar aqui junto contigo, e as pessoas também podem analisar isso aqui, a questão. Zaqueu, ele era acusado de ser um homem pecador, de ser ladrão, de ser uma porção de coisas, correto? Agora eu pergunto para você, se ele realmente tivesse enriquecido às custas do alheio, roubando, ele teria condições de dar a metade para os pobres e ainda devolver a cada um que ele roubou 4 vezes? Nunca. Matematicamente isso seria impossível, né? Impossível. Seria impossível. Então nós chegamos já a uma conclusão. A conclusão é que Zaqueu, quando ele faz essa declaração, e se tenho defraudado alguém, ele quis dizer o seguinte: olha, pode ser que uma vez ou outra eu possa ter usado de injustiça com alguém, eu possa ter cobrado, quem sabe, um imposto maior do que ele deveria pagar, e se isso aconteceu, eu quero reparar esse erro. Entende? Mas não tem nada na Bíblia que diz que que ele era ladrão. Não tem. E eu já vi, Sérgio, desculpa te cortar, Tranquilo. em púlpitos, pastores ou anciãos, né, talvez um pouco desinformados, mas dizendo que Zaqueu, ele era um ladrão. Eu já vi isso. E a Bíblia não pode sancionar essa situação, porque ele provavelmente ele não tinha roubado. Ele tinha aqui na mente dele, de repente, uma pequena dúvida. Ele diz assim: olha, se eu tenho defraudado alguém. Mas no coração dele ele tinha dúvida, ele não tinha certeza. Provavelmente ele não tinha feito. Ele não tinha um coração mau. Ele era um cobrador de imposto, mas um cobrador que cobrava exatamente o que o Estado exigia apenas, e não mais do que isso, né? E aqui no verso 9 e 10, terminando a história de Zaqueu, fala assim, Sérgio: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu era um homem teoricamente perdido. Teoricamente também perdido era aquele religioso, né? A mulher adúltera. Teoricamente, a maior parte da sociedade é perdida. Teoricamente, Paulo diz, aliás, que como todos pecaram, todos merecem morrer. Teoricamente, todos somos perdidos. Mas Jesus, no verso 10 aqui, ele fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus veio, ele deu a sua vida imaculada, sem pecado nenhum, por aquelas que são pecadoras. Ele morreu, porque o pecado o resultado do pecado é a morte, mas Jesus não pecou, mesmo assim morreu.
substituindo a nossa vida pecadora. Meu amigo, hoje estamos finalizando mais este programa. Desejamos que você tenha tomado a decisão de se achegar para perto de Jesus, de buscá-lo, né? Porque você precisa fazer isso se quiser ter a vida eterna. E Jesus transformará o seu coração dia após dia durante a sua vida à semelhança dele mesmo. Nosso desejo é que você cresça em Cristo e continue conosco nos próximos programas. É o nosso desejo e pedimos que feche os olhos e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este programa que podemos realizar, por este momento que podemos abrir a Tua Palavra e vermos aqui histórias tão bonitas que nos servem de exemplo e que servem de inspiração para aqueles que estão teoricamente, aparentemente perdidos, mas que Tu dás a mão, estende as suas mãos a todo pecador. Vimos que o Senhor não repele ninguém, mas que o Senhor aceita a todos. E nós queremos entregar em Tuas mãos a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.